Olá pessoal, vamos a mais uma aula de Matemática 2 e o tema da aula de hoje é propriedades da soma e da diferença nas proporções. Bom, primeiro vamos definir o que é uma proporção. Uma proporção é uma igualdade entre duas razões. Para explicar isso eu vou dar um exemplo. Eu tenho aqui 5 sobre 15 igual a 1/3. Então, essa igualdade entre essas duas razões é chamada de proporção. Na proporção, nós temos 4 valores. Esses dois aqui, o 5 e o 3, são chamados de extremos. O 15 e o 1 são chamados de meios. Essa denominação serve para a gente definir a primeira propriedade das proporções, a propriedade fundamental, que diz o seguinte: em uma proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. O que é que a gente entende como produto? Produto é o resultado de uma multiplicação. Isso significa que se eu multiplicar, por exemplo, os extremos, deve dar o mesmo valor que quando eu multiplicar os meios. Vamos destacar aqui essa propriedade e vamos verificar aqui no exemplo se a propriedade é válida. Se eu multiplicar os extremos aqui, 5 vezes 3 vai dar 15. E se eu multiplicar os meios, 15 vezes 1, vai dar 15 também. Então, está verificada a propriedade aqui no nosso exemplo. Essa propriedade serve para a gente resolver exemplos como a 8ª questão da lista de vocês, que diz o seguinte: o valor de x na proporção x mais 1 sobre 3 é igual a 7 sobre 10 é igual a... Bom, primeiro, para a gente resolver e encontrar o valor de x, a gente deve multiplicar extremos e meios. Multiplicando aqui x mais 1 por 10, vai dar 10x mais 10. Lembrando que o 10 ele multiplica tanto o x quanto o 1. Multiplicando aqui os meios, 3 vezes 7 dá 21. Quando eu resolver essa equação, eu vou encontrar a resposta, que é o valor de x. Primeiro, o primeiro passo para resolver essa equação é como se o 10 ele passasse para o outro lado com o sinal trocado. Então, fica 10x igual a 21 menos 10. Obviamente, 21 menos 10 corresponde a 11. O 10 que multiplica o x é como se ele passasse dividindo. Então, seria x igual a 11 sobre 10. Dividindo, eu tenho 1,1, que é a resposta C do nosso problema. Outro exemplo. Se x sobre 3 é igual a 4,5 sobre 2 mais 1/4, então o valor de x é... Bom, existem alguns caminhos para a gente responder essa questão aqui, para a gente encontrar o valor de x. Um desses caminhos é transformar o 4,5 em uma fração, mas eu vou seguir outro. Eu vou transformar a fração em decimal. Ficaria assim. A gente sabe que 1/4 corresponde a 0,25. Então, aqui fica 2 mais 0,25. 1 sobre 4 é 1 dividido para 4, que a gente sabe que é 0,25. É como se você tivesse R$1 e dividisse para 4 pessoas. Seria 25 centavos para cada uma. Que nesse caso aqui está sendo representado por 25 centésimos. Quando eu somar 2 com 0,25 vai dar 2,25. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou reescrever essa proporção, só que no lugar dessa coisa toda aqui embaixo, eu vou escrever 2,25. Vai ficar assim: x sobre 3 igual a 4,5 sobre 2,25. Aqui eu já poderia fazer uma regra de 3, multiplicar meios por extremos. Mas eu vou fazer o seguinte. Perceba que na parte de cima, aqui depois da igualdade, na parte de cima eu tenho um número decimal. E esse número decimal tem um dígito depois da vírgula, na parte decimal.
Aqui embaixo eu também tenho um número de decimal, mas ele tem 2 dígitos na sua parte decimal. O que é que eu vou fazer? Eu vou acrescentar um zero lá em cima, que não vai mudar meu número, mas com aquele zero ali eu posso ignorar a vírgula e divido normalmente 450 por 225, que a gente sabe que a resposta é 2. Agora o 3 que divide o x, é como se ele passasse multiplicando 2 vezes 3 e a resposta dá 6. Bom, agora vamos ao tema da aula de hoje, que é a propriedade da soma e da diferença nas proporções. Vamos lá. Como é essa propriedade? Se eu tenho uma proporção, aqui no caso A sobre B igual a C sobre D, A, B, C, D são números quaisquer, então vale o seguinte: se eu somar A com B e dividir por B, isso vai ser igual a C mais D dividido por D. Essa daí é chamada de propriedade da soma. Você escreve a soma do de cima com o de baixo, repete aqui o de baixo, e do outro lado faz a mesma coisa, C mais D sobre D aqui no caso. Só que essa propriedade ela também vale para a diferença, para a subtração. Então, se eu subtrair o de cima com o de baixo e repetir o de baixo, eu posso fazer a mesma coisa do outro lado. Então, essa daqui são as propriedades da soma e da diferença nas proporções. Vou destacar aqui essas duas propriedades, porque ela vai nos servir para a gente responder esse exemplo que eu sugeri aqui. Vamos lá. Se x mais y é igual a 15 e x sobre y é igual a 1/4, calcule os valores de x e y. Para resolver esse problema, você vai olhar para a proporção. X sobre y é igual a 1/4. Como eu tenho o valor da soma das variáveis aí, das incógnitas, como eu tenho o valor da soma, então eu vou utilizar a propriedade da soma, que é essa primeira aqui. Eu vou escrever essa proporção da seguinte forma: x mais y sobre y igual a 1 mais 4 sobre 4. Na parte de cima eu escrevi a soma do de cima com o de baixo dos dois lados. Ok, só que a questão ela diz que o valor de x mais y é 15. Então eu vou substituir x mais y por 15. E a proporção vai ficar assim: 15 sobre y é igual. Vou aproveitar e vou somar 1 mais 4 aqui do outro lado. Fica 5 sobre 4. Quando eu fizer a regra de 3 aqui, vai ser o seguinte: vai ficar 5y igual a 60. 5y é 5 vezes y e 60 é 15 vezes 4. Quando eu passar o 5 dividindo 60, vai dar o valor do y, que é 12, que é a nossa resposta. Só que o problema ele pede para a gente calcular os valores de x e y, só tem o valor do y. O valor de x ele é bastante intuitivo. Se x mais y é 15, então se x mais y é 15 e y é 12, o x só pode ser 3, exatamente, porque 3 mais 12 é 15. O que foi que eu fiz? Eu subtraí 15 menos 12, que dá o valor do x. Pronto, está respondida a questão. Aí estão os valores de x e y. Agora vamos resolver essa questão aqui, que é um problema. Diz o seguinte: um pai dividiu R$ 45 entre seus dois filhos, na razão de 2 para 3. Quanto recebeu cada um? Bom, essa quantia ela não foi dividida igualmente, né? Até porque se fosse dividir R$ 45 entre os dois filhos igualmente, daria R$ 22,50 para cada um. Essa divisão ela foi feita na razão de 2 para 3. O que isso significa? Que um filho recebeu mais do que o outro. A gente pode deduzir algumas coisas dessa questão. Se eu chamar de x e y os valores que os filhos receberam,
eu posso escrever que x mais y é 45. Se a razão entre essas partes, essas quantias, é 2 para 3, então eu posso escrever x sobre y igual a 2 terços. Eu tenho aqui um pequeno sistema. E a gente resolve utilizando as propriedades que a gente já conhece. Como aqui eu tenho o valor da soma de x mais y, que são as partes, eu vou utilizar a propriedade da soma nessa proporção aqui para encontrar o resultado. Então, vamos lá. Eu vou escrever x mais y igual a 2 terços da seguinte forma. X mais y sobre y igual a 2 mais 3 sobre 3. Escrevi a soma lá em cima. X mais y eu sei que vale 45. Então, eu vou reescrever isso aqui como 45 sobre y. E do outro lado, eu vou somar 2 mais 3, que dá 5. E vou escrever sobre 3. Quando eu chego nessa parte, eu faço uma regra de 3. 5 vezes y é igual a 135. Esse 135 é 45 vezes 3. E quando eu passar o 5 dividindo, vai dar 27, que é o valor do y. O valor do x é muito simples, né? A gente faz 45 menos 27, que dá 18. Então, essa aqui é a segunda quantia. Bom, então está respondida a questão. Eles receberam R$ 27,18.